Olá, bem-vindo ao Código Fluente, seguindo com o tutorial de Golang. Nessa aula a gente vai ver um exemplo que mistura Work Pools com Weight Groups. Vai ser um exemplo de simulação de uma análise de dados em tempo real, como se a gente estivesse captando dados de um sensor. E aí pode ser um sensor de qualquer tipo que gere um dado float. E a gente vai gerar aqui aleatoriamente aqui só para fazer a simulação. Então, vamos lá. Então vamos lembrar aí o que é um Work Pools e um Weight Groups antes da gente seguir, né? Um Work Pools em Go, em qualquer linguagem de programação, é um mecanismo usado para gerenciar um grupo de workers, né? Trabalhadores ou Go-routines, que executam tarefas concorrentes de maneira controlada. O objetivo é distribuir tarefas para esses vários workers, nessas várias Go-routines, e poder paralelizar o processamento e controlar o número de Go-routines em execução, o número de workers em execução. O funcionamento é assim, geralmente consiste em um canal, um channel de tarefas, um canal de entrada e um conjunto de Go-routines, né, de workers, que consomem tarefas desse canal. As tarefas são enviadas para o canal e os workers, né, as Go-routines, as retiram desse canal, executam as tarefas e em seguida ficam disponíveis para executar mais tarefas. Isso permite paralelizar o processamento das tarefas de forma eficiente. Já o Weight Groups, por outro lado, são usados para aguardar a conclusão de várias Go-routines antes de encerrar o programa. O objetivo é garantir que todas as Go-routines tenham concluído sua execução antes que o programa principal termine. Isso é especialmente útil quando você deseja coordenar o encerramento do programa ou realizar ações específicas somente após a conclusão de todas as Go-routines. Uma Weight Group é uma estrutura que permite que o programa principal espere que um certo número de Go-routines conclua seu trabalho antes de continuar. Você adiciona Go-routines ao Weight Group usando o add, e cada Go-routine chama done quando concluir. O programa principal pode usar o wait para aguardar até que o contador de Go-routines ativas no Weight Group volte a zero, indicando que todas as Go-routines foram concluídas. A principal diferença entre o Work Pools e o Weight Groups é o propósito. Work Pools são usados para paralelizar tarefas, enquanto Weight Groups são usados para coordenar a conclusão de Go-routines. Na prática, muitas vezes você verá Work Pools e Weight Groups usados juntos. As Work Pools podem ser usadas para executar tarefas concorrentes, enquanto o Weight Groups é usado para aguardar que todas as Go-routines da Work Pools terminem antes de encerrar o programa principal. Isso é útil em vários cenários onde você deseja paralelizar o processamento, mas também garantir que todas as Go-routines tenham concluído antes de encerrar o programa. Então vamos ao exemplo. Work Pools e Weight Groups juntos. O código é um exemplo que simula a coleta de dados de sensores em tempo real, processando esses dados em um pool de workers e controlando o término da simulação. Esse sensor simulado gera números float aleatórios, que podemos pensar que seja a captação de dado de algum sensor, como algum sensor ambiental, tipo barômetro, fotômetro, termômetro, sensores de movimento, acelerômetros, sensores de gravidade, giroscópios e sensores vetoriais de rotação, sensores de posição, orientação e magnetômetros. Podemos imaginar um caso como esse como um exemplo de uso de um microserviço em um sistema de software maior. Essa simulação de coleta de dados é uma parte de um possível sistema maior, onde a coleta e o processamento de dados de sensores são apenas umas das muitas tarefas ou serviços que podem fazer parte de um sistema mais amplo. Em um ecossistema de software real, esse microserviço poderia ser uma parte de um sistema de monitoramento, análise de dados em tempo real, ou qualquer aplicação que envolva a coleta e processamento contínuo de dados de sensores. Golang, a escolha certa. O uso do Go nesse exemplo de uso oferece uma vantagem significativa devido à sua eficiência na programação distribuída e na manipulação de concorrência. Go foi projetado com a capacidade de criar sistemas concorrentes distribuídos de forma eficaz, tornando-o uma escolha ideal para cenários onde a coleta e o processamento de dados em tempo real são essenciais.
Sua capacidade de lidar com concorrência por meio de coroutines e canais torna a criação de microserviços e a coordenação entre diferentes partes de um ecossistema distribuído uma tarefa simplificada. Isso faz do Go uma linguagem de programação adequada para desenvolvedores que desejam criar sistemas eficientes e responsivos que se beneficiam da programação distribuída e do paralelismo de forma transparente. Analisando o código. Então a gente tem a declaração das constantes, que são essas aqui, ó, indicando o número de sensores, são 5, o intervalo entre cada dado, né, a cada geração de um número aleatório, no caso aqui da gente, né, mas seria o intervalo de cada dado obtido lá do sensor. Aqui o número de trabalhadores, né, o número de works, são 3, e aqui eu coloquei uma duração de 5 segundos, só para não ficar um loop infinito, eu coloquei essa duração para o programa poder encerrar depois de 5 segundos. Então a gente tem essa parte, tem aqui, ó, a criação do wait group, que a gente chamou de WG, para rastrear as coroutines ativas e aguardar o término. A gente tem esse sensor data, que é um canal para transmitir leituras de sensores para os workers, as leituras dos sensores, né? Com um buffer para acomodar as leituras, que é o número de sensores, que a gente definiu como 3. Essa linha aqui do done cria um canal done para sinalizar o término da simulação. O bloco de inicialização do pool de workers começa com um loop que cria coroutines para os workers. Cada worker é uma coroutine que executa a função worker e recebe o canal sensor data para processar dados. Outro loop cria coroutines separadas que simulam a geração de dados de sensores. Cada coroutine executa a função simulate sensor e gera dados aleatórios que são enviados para o canal sensor data. Uma coroutine anônima é usada para guardar a duração da simulação com o time sleep e o tempo que a gente definiu, né, como duração da simulação, que eu estabeleci aqui como 5 segundos. E quando a simulação atinge a duração especificada, a coroutine fecha o canal done, indicando o término da simulação. Outra coroutine anônima aguarda a conclusão de todas as coroutines do pool de workers usando o wait group. Quando todas as coroutines do pool terminam, a coroutine fecha o canal sensor data, indicando que não há mais dados para processar. O programa principal aguarda a conclusão de ambas as coroutines usando done e em seguida imprime coleta de dados concluída, para indicar que a simulação terminou antes de encerrar a execução do programa. Então é isso, vamos rodar esse programa. Eu já copiei e colei lá no VS Code. Aqui tem um resumo também, ó. A gente tem a configuração das constantes, como número de sensores, intervalo de geração de dados e número de workers. Inicialização de um canal para enviar leituras de sensores para os workers e um canal para sinalizar o término da simulação. Inicialização do pool de workers em coroutines que processam os dados dos sensores. Simulação da coleta de dados de sensores em coroutines separadas que geram dados aleatórios e os enviam para o canal. Uma coroutine aguarda a duração da simulação e fecha o canal de término quando o tempo limite é atingido. Outra coroutine aguarda a conclusão de todas as coroutines do pool de workers e em seguida fecha o canal de dados dos sensores. O programa principal aguarda a conclusão de ambas as coroutines de término e em seguida imprime coleta de dados concluída e encerra o programa. Na verdade, depois de passado esse tempo de 5 segundos que a gente define, ele força a parada do programa, mesmo que tenha alguma coroutine lá ainda acontecendo, porque se você observar a simulação, a gente faz um loop infinito aqui, ó. Então ele vai ficar sempre gerando dados, né? Se eu não definir aqui esse tempo, né? Se eu não tivesse feito usado aqui, né? Aqui, né? Essa parte aqui que eu defini como 5 segundos, ia ficar infinitamente em loop lá, processando e gerando dados aleatórios, né, e pegando esses dados, né, como se estivesse pegando dados de um sensor sem parar, né? E aqui, só para não ficar assim
nesse loop infinito, eu coloquei essa duração e essa parte aqui, para depois de 5 segundos o programa ser interrompido. Então vamos rodar esse programa. Estou com o código aqui já no VS Code. E aqui a gente tem a simulação, né, da captação dos dados de um sensor, só que aqui a gente está usando o random, né, uma função para gerar números aleatórios aqui do math, só para fingir que é um sensor gerando dados. E você vê que aqui a gente tem um loop infinito, né, assim como aqui, ó. Então, se a gente não der um jeito de parar, ele vai ficar gerando esses dados infinitamente. Por isso que eu coloquei essa parte aqui, como eu já falei, aqui, ó, para depois de 5 segundos que eu defini aqui nessa variável, nessa constante, na verdade, o programa encerrar. Então a gente vai rodar, ele vai pegar dados durante 5 segundos, né, e depois ele vai encerrar. Então vamos rodar aqui, go run WP WG de work groups together, junto. Deixa eu puxar aqui para cima. Olha lá, começou a gerar depois de 5 segundos, ó. Coleta de dados concluída. Aqui tem um data interval que a gente colocou de 1 segundo. Ó, 1 segundo. Deixa eu rodar de novo aqui. Dá um CLS aqui. Quatro, 5. Encerrou. Então, só para ilustrar aquilo que eu falei, eu vou comentar essa parte aqui do tempo de duração da simulação, ó. Vou comentar essa parte aqui. Opa. E essa parte aqui. Você vai ver que vai ficar aqui infinitamente rodando o programa. Justamente por causa desses loops infinitos, tanto da captação aqui do sensor, que no caso aqui a gente está fazendo de forma simulada, como aqui por causa desse loop também aqui em cima dos dados dos sensores aqui da worker, já que o sensor nunca para de captar dados, né, por causa desse loop aqui infinito. O worker também, ele vai ter que sempre estar pegando esses dados para processar, e daí o programa não para nunca. Então vamos voltar aqui como estava, vou descomentar para deixar só 5 segundos mesmo, e aqui também. Salvou, vou parar aqui e rodar de novo. Opa. Deixa eu dar um CLS. Opa, o que houve? Ah, deu algum. Eu devo ter apagado alguma coisa aqui. Ah, tá. Esse comentário aqui. Dois, 3, 4, 5, parou. Beleza. Por essa aula é só, fico por aqui. A gente se vê na próxima. Se tiverem curtido ou curtirem no geral os conteúdos do Código Fluente, compartilhem nas redes sociais, divulguem nas redes sociais com os amigos, façam comentários, sugiram tutoriais, ó, façam doações, tem esse QR Code aqui para isso. Lá embaixo também tem esse link aqui para doações. Valeu, obrigado e até a próxima!